E aí, gente, bom dia, tarde, noite mais uma vez. Estamos chegando com o nosso quarto assunto aqui no tópico oscilações. Hoje nós vamos falar sobre osciladores angulares, né? Então, até então, a gente vem discutindo oscilações como o seu oscilador sendo um bloquinho, um corpo qualquer preso sem atrito nenhum a uma mola. Só que no nosso cotidiano é mais comum a gente ver, inclusive, os casos onde a oscilação é desse tipo pendular, né? Você tem o relógio de pêndulo, você tem alguns exemplos mais comuns de oscilação do que você imaginar um bloco preso a uma mola deslizando sem atrito, né? Então vamos lá. O que a gente pode dizer sobre esses osciladores angulares e como que a gente trabalha com eles do ponto de vista da equação de movimento, das equações matemáticas? Nós vamos começar com o caso do pêndulo de torção, porque ele é o caso perfeitamente análogo ao MHS que a gente estudou aqui até agora, o MHS linear, no que diz respeito às equações matemáticas, tá? Só que o que é restaurador aqui não é mais a força restauradora, e sim o torque restaurador. Isso vai ser comum entre os osciladores angulares. Então o que você tem? Um fio suspendendo um disco, e aí você pega esse disco aqui, ó, e torce ele, você faz uma torção em relação à posição de equilíbrio, que seria ele paradinho aqui, né? E nós vamos discutir a rotação dele em torno desse eixo aqui. Então a posição de equilíbrio é quando ele está parado, e aí se a gente por acaso girar o disco para cá ou para cá, a gente vai acabar torcendo esse chamado eixo de torção aqui. Esse eixo aqui ele tem que ter propriedades elásticas, como se fosse, imagina uma gominha esticada, né? A gominha ela tem propriedades elásticas, você sabe que se você torcer a gominha, ela vai tender a voltar para a posição natural dela. É mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer aqui. Então você vai notar o seguinte, você não vai ter mais uma amplitude máxima, e sim ângulos θ máximo aqui, e ângulo θ máximo pelo sentido negativo dessa coordenada angular aqui, tá? Então sua coordenada não vai ser mais linear, e sim angular. Você não mais vai ter uma força de torção, e sim, uma força restauradora, e sim um torque restaurador. Mas olha só a característica matemática desse torque que vai acontecer aqui. Ele é restaurador, portanto o sinal negativo aqui. Ele é proporcional à coordenada que a gente está trabalhando aqui como deslocamento, no caso é a coordenada angular, e aqui você também tem uma constante de proporcionalidade. Matematicamente falando, você tem uma situação muito semelhante à da força restauradora F é igual a menos kx, né? Então, T aqui é o torque, K é o que a gente chama de constante de torção, então aqui não é a letra K de novo, não, é a letra grega K, é um pouquinho só diferente. Não, se não estiver dando para reparar, depois você compara. Nesse mesmo vídeo aqui, a letra K vai aparecer ali na frente, ou nos vídeos passados que tem a letra K, você compara que elas são um pouquinho diferentes. A letra grega K da letra K que a gente usa para constante de mola, né? Então K vai ser a constante de torção. E como você não precisa fazer contas, por que não? Porque quando você pegar a segunda lei de Newton para torques, que você aprendeu lá na Física 1, e colocar esse camarada aqui, a sua equação diferencial ela vai ser completamente análoga à que você viu, só que com esse K aqui, com esse θ aqui, e com um outro elemento que na torção é igual, aliás, é o análogo da massa, né? A massa não vai aparecer quando você usa a segunda lei de Newton para torques, né? A segunda lei de Newton para torques fala que o somatório dos torques tem que ser igual a I alfa, onde I... Ok, alfa até parece aceleração, né? É uma aceleração angular no caso.
mas o I em questão ali é o momento de inércia, né? que é a sua variável análoga à da massa para rotações. Então, você vai acabar não precisando fazer cálculo nenhum. Você tinha F é igual a MA, aqui você vai ter tal igual a I alfa. Então, tudo é perfeitamente análogo uma coisa à outra, só que do ponto de vista matemático. Então, você vai chegar para o período 2π raiz de I sobre kappa. Lembra que a gente chega para o período no oscilador harmônico linear, o M aqui e o K aqui, né? Raiz de M sobre K. Raiz de K sobre M é o ômega, o período, raiz de M sobre K, o análogo, raiz de I sobre kappa, com o 2π aqui na frente, né? Que tem em ambos os casos. E é, portanto, o momento de inércia do seu disco, que está aqui girando, nesse caso, do pêndulo de torção. Então, você não precisa, uma vez que você tem o torque restaurador atuando desse jeito aqui, e aí não precisa ser um disco, precisa só que o torque restaurador tenha essa característica, só isso. Então, se isso acontecer, você vai chegar que o período é igual a 2π raiz de I sobre kappa para esse pêndulo de torção. Dali para frente, o θ de T ele vai se comportar exatamente da mesma maneira, lá, cosseno de ômega t mais φ, do mesmo jeitinho, né, em que o ômega você pode tirar o ômega vai ser raiz de kappa sobre I, né? Então, aí eu comecei do pêndulo de torção, porque ele é o caso perfeitamente análogo, e aí a gente não precisa de fazer conta, já chegamos na período e, consequentemente, frequência angular, para o caso do pêndulo de torção. A partir de agora, a gente vai precisar de fazer alguns cálculos, e aí a gente vai começar com o pêndulo que que é mais comum, né, no nosso dia a dia. Por que isso? Se você pegar qualquer objeto, amarrar num barbante, der uma pequena amplitude inicial para ele aqui, né, você tirar ele do ponto de equilíbrio, né, você desloca ele um pouquinho e solta, você vai ter aquele movimento pendular, né? E aí, a gente precisa achar equações matemáticas para esse tipo aqui. O que é seu pêndulo simples? Você tem aqui o chamado fio inextensível, quer dizer que L vai ser constante, né? O comprimento do fio L é sempre uma constante. Você tem aqui um objeto de massa M amarrado nesse carinha aqui. E você vai, a exemplo do oscilador massa-mola, retirar toda e qualquer força dissipativa da jogada. Não tem nenhum tipo de atrito, não tem resistência do ar, não tem nada. Tá? Você poderia ter atrito aqui, ó. Poderia considerar o atrito aqui nesse ponto onde o barbante está amarrado, poderia considerar a resistência do ar aqui, mas não faremos isso a exemplo do oscilador massa-mola. Nós não consideraremos forças dissipativas, e aí a gente vai ter uma oscilação harmônica simples, mas nesse caso ela vai ser angular. Então, toda vez que você tem um objeto desse tipo aqui, né, nós não temos uma situação perfeitamente análoga igual a gente tinha no caso do pêndulo de torção, então só nos resta começar do mesmo jeito que a gente começou lá o oscilador massa-mola, olhando quem faz força nesse sistema, nessa massa, né, já que ela vai ser o seu oscilador, ela vai ficar para lá e para cá oscilando. Então, só nos resta saber quais são as forças que atuam aqui nesse sistema para o nosso ponto de partida. E nesse sistema partícula de massa M mais fio inextensível, essas aqui são as forças que atuam no sistema. Você tem duas forças. A tensão aqui, ó, que estica a corda, duas forças atuam na massa, tá? Na massa. Porque essa tensão que está atuando aqui, ela está atuando aqui também, só que o nosso ponto de interesse aqui é a massa. E você tem a força gravitacional, que a gente está chamando aqui de Fg, é o peso da bolinha que foi colocada aqui para ser nosso pêndulo. Vale a pena a gente fazer a decomposição desse vetor aqui nas seguintes direções. Toda vez que você tem um movimento
uma variável ali que varia com o ângulo, você vai ver, né, ela varia num plano de acordo com um certo ângulo, você vai ver que é muito útil para a gente fazer a decomposição nas seguintes direções. A chamada direção radial, que vai apontar sempre da massa para o fio, onde quer que a mola esteja, né? Então você vai ter sempre uma direção aqui apontando na direção do raio da trajetória, né? Aquele mesmo papo que a gente já usou lá em gravitação para falar que era a direção radial. E você vai ter a chamada direção θ, ou a direção angular do movimento aqui, que é tangente ao arco que está sendo desenhado pelo movimento. Então, direção radial e direção θ, você faz a decomposição dos vetores nessas duas direções. Então, esse vetor aqui, fazendo a decomposição nessas duas direções, ele vai ter uma componente aqui que vai variar com o seno desse ângulo θ, onde θ vai coincidir com a sua posição em θ aqui, ó, do oscilador. Suponha que isso aqui é seu θ máximo, já que você pegou ele, deslocou até aqui e agora vai soltar. Então, aqui é o θ máximo, aqui também é o θ máximo. Só que essa força restauradora, ela vai, a exemplo do que nós já vimos nos casos anteriores, e diminuindo, até que ela vai ser zero na posição de equilíbrio, do mesmo jeitinho que aconteceu com o nosso massa-mola. Essa força na direção radial, repara que ela aponta para cá. Então ela atua no sentido de equilibrar essa força aqui, essa tensão, e fazer com que o corpo não se mova nunca na direção radial. Então essa é igual a essa. Essa aqui é a força resultante em cima desse corpo, que vai contribuir para deslocá-la nesse sentido. Aí aqui, essa força vai zerar, ela depende do ângulo θ, e θ aqui vai ser zero, sendo 0 é zero. Chegou aqui, vai zerar a força restauradora, como você espera que faça, só que por inércia, esse camarada vai conseguir chegar aqui. E na hora que ele passa para o lado de cá, essa força passa a atuar na direção tangente, mas agora sempre apontando aqui, ela vai apontar da esquerda para a direita aqui na direção angular e sempre na direção do ponto de equilíbrio aqui da massa. Beleza? Então, essa FG sem θ, ela é a força restauradora. Essa componente aqui apenas contribui para tensionar a corda e equilibrar essa outra força aqui, deixando o corpo imóvel na direção R, na direção radial. Portanto, L é sempre o mesmo. O corpo não se mexe nunca nessa direção, ele se mexe só aqui. Então, já entendemos conceitualmente o que está acontecendo. Fθ, força na direção θ, menos mg seno θ, é a sua força restauradora. E a partir de agora, a gente usa um conceito chamado de pequenas oscilações, que a gente mencionou também no primeiro vídeo de oscilações, quando a gente falou que a gente ia aproximar o seno de θ para θ, e isso é chamado aproximação de pequenas oscilações. Você vai imaginar que você deslocou o seu pêndulo num ângulo pequeno, vamos colocar ali da ordem de uns 5 graus só. Você pegou e deslocou ele num ângulo pequeno, aí que as nossas equações que nós vamos deduzir vão valer para caracterizar essa situação, tá? Tem restrição mesmo, a gente sempre parte do caso mais simples a estudar, e nós estamos começando a estudar oscilações angulares agora. Se você quiser não usar pequenas oscilações para valer para outras oscilações, tudo bem. Se você quiser acrescentar a força de atrito, tudo bem. Você vai pagar lá na sua equação diferencial para você resolver, que ela vai ser bem mais complicada. Mas dá para fazer, não é o nosso objetivo por se tratar de física básica. Seguindo aqui, ainda dá para organizar as equações do pêndulo simples para a gente fazer um trabalho análogo ao caso linear. Olha só. A gente vai reparar que S, ou o arco que esse cara percorre, é igual a L vezes θ. Isso aqui você
consegue... Isso é uma equação típica, né, de deslocamento angular. O arco é igual θ vezes o raio. Tá? Com certeza você deve ter trabalhado com ela lá na Física 1 em rotações. Não é difícil deduzir. Você consegue com a regrinha de 3 simples. Então, o que mais? Você vai usar esse resultado aqui. Você vai dar uma olhadinha naquelas notas de aula e elas vão te indicar que o análogo K, esse aqui sim é o K e não K, esse aqui é o K lá do oscilador massa-mola. Que para o pêndulo simples, o análogo ao K aqui era mg sobre L. Como é que era o pêndulo de torção? Qual que era o análogo ao K? O análogo ao K era o kappa. Por isso era tão simples resolver a equação. É tudo igualzinho, muito parecido do ponto de vista matemático. Aqui você vai fazer uma inspeção lá nas suas notas de aula, vai ver essa relação aqui, S é igual a θL, e vai perceber que o análogo do K é mg sobre L. Daí, você vai chegar em ômega igual a raiz de g sobre L. Se você fizer uma inspeção breve aqui, ó, metros por segundo ao quadrado, sobre metro, você vai ter 1 sobre segundo, raiz de 1 sobre segundo, segundo ao quadrado, no caso do ômega ser uma variável angular, radianos por segundo, né? Raiz de 1 sobre segundo ao quadrado, 1 sobre segundo, no caso de ser o ômega aqui, radianos por segundo, ok. Nós temos a nossa unidade de frequência angular que a gente precisava. Com aquele ômega, lembra que o período é 2π sobre ômega, portanto, 2π inverteu a raiz L sobre G. E aí, se eu tinha 1 sobre segundo ao quadrado dentro da raiz, agora eu tenho segundo ao quadrado, portanto, período em segundos. Frequência, 1 sobre período, você volta a ter raiz de G sobre L, 1 sobre 2π aqui no caso da frequência. Então, essas são as equações para o caso do pêndulo simples, tá? E as equações de movimento? Θ máximo, cosseno de ômega t mais φ. Seu ômega só que está mudando. Beleza? O cosseno de ômega t vai se manter. E aí você tem um θ igual a θ máximo cosseno em vez de x igual a x máximo cosseno. Para refletir a sua variação sua mudança de uma variável linear para uma variável angular. O pêndulo físico ele vai descrever o caso do chamado corpo rígido, que em física quer dizer nada mais, nada menos que um corpo em que você considera as próprias dimensões dele. Não é igual ao caso de uma partícula que você fala que ela não tem dimensões, é toda a massa concentrada em um único ponto. O corpo rígido vai ser um corpo genérico aqui, que tem uma certa massa concentrada em torno do chamado centro de massa aqui, e aí ele vai ter um certo momento de inércia, e você estuda corpos rígidos com a teoria da física 1 de rotações. Então, o pêndulo físico é o caso em que você tem a oscilação de um corpo rígido. Então, se eu pegar, por exemplo, uma régua, imagina que você pegou uma régua lá que tem aquele formato retangular, prendeu ela por um pontinho, pegou a régua, soltou ela, começou a oscilar. A régua vai ter um corpo rígido, vai ser um corpo rígido de formato ali aproximadamente tridimensional, você vai aproximar de um formato de um paralelepípedo e calcular o momento de inércia para trabalhar com a rotação da régua. Então, voltando aqui ao caso do pêndulo físico, parâmetros importantes. Onde é que está o centro de massa? No caso da régua, o centro de massa estaria no centro geométrico dela, se fosse uma régua homogênea, né? Esse carinha aqui parece um pino de boliche, ó, né? O pino de boliche, o centro de massa está bem próximo do chão, né? O pino de boliche ele ficaria em pé no chão aqui, assim. O centro de massa dele está bem mais próximo do solo para ser mais difícil de derrubar ele mesmo, né? Então, você tem aqui uma oscilação de um pino de boliche que está suspenso aqui no ponto O. Esse aqui é o centro de massa e você tem aqui a distância que nós vamos chamar de H entre o eixo da oscilação e o centro de massa.
As forças que vão atuar vão ter um caráter muito semelhante, para não dizer idêntico, ao do caso anterior, só que em vez de você posicionar na massa, você vai posicionar no centro de massa, né? Antes você tinha uma partícula de massa m, né? Então você não precisava nem de pensar onde colocar os vetores força e onde estudar o movimento pendular ali da sua partícula. Aqui você vai estudar tudo no centro de massa, é onde você vai encaixar o vetor força restauradora aqui e essa outra força aqui que também vai... Aqui nós não temos uma tensão, então onde que está a força que esse cara aqui está balanceando? No pino, né? No pino aqui, não no pino de boliche, mas no pino aqui que está segurando, amarrando o pino de boliche, né? Você vai imaginar que você pegou o pino de boliche aqui e pregou um prego nele, né? Então onde é que vai estar a força que equilibra essa aqui? Vai estar lá no prego. Mas aí você pode se perguntar que no caso anterior a gente não considerou forças aqui na parte de cima. Só que aí você tem que lembrar que no caso anterior a gente também tinha uma tensão aqui para baixo, né? Que a gente não estava observando. Então no caso anterior tinham mais forças aqui para cima mesmo, que a gente não considerou, só que acabou que não precisava, tá? Então do mesmo jeito que nesse caso aqui não tem a tensão e aí a gente é obrigado a olhar para essas forças aqui, no caso de lá tem a tensão, tem vetores, tem vetor tensão até nesse ponto aqui, e aí tem mais coisas acontecendo aqui sim, lá no outro caso do pêndulo simples, mas a gente não precisou, a gente precisou observar só o que estava acontecendo lá na partícula de massa m. A exemplo do que a gente vai fazer aqui, a gente só precisa saber o que está acontecendo em relação ao centro de massa. Tá? Então, falar desse pininho aqui e que tem uma força aqui em cima dele equilibrando essa de cá, foi só uma curiosidade ali adicional, se você, uma eventualidade de você se perguntar isso, mas aqui não tem tensão, então quem é que está equilibrando essa força aqui? Beleza? Então foi só nesse sentido. Porém, já fique sabendo, tem forças atuando aqui sim, lá no caso anterior, né? Porque tem a tensão. Então o pêndulo vai ter que estar amarrado num gancho, por exemplo, aí você tem forças no gancho, mas a gente não precisou de levar em consideração, do mesmo jeito que nós não vamos precisar de levar em consideração aqui. Vamos olhar só aqui para o movimento do centro de massa. Então, a força gravitacional, você aprendeu lá na física 1, que ela vai atuar num corpo rígido só aqui no centro, né? Não é que é só no centro de massa, mas você pode colocar o vetor peso como se todo o vetor e sua intensidade ali estivessem concentradas no centro de massa. Aí, a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação nós vamos chamar de h minúsculo. O torque restaurador, menos FGH sendo θ, né? A gente já se usou de equações muito semelhantes ali para trás, né? Lá no caso do pêndulo simples, nós não escrevemos torque restaurador, nós escrevemos a força restauradora, por isso não tinha o H, né, que lá no caso do pêndulo simples era L. Mas aqui nós vamos escrever o torque restaurador. Então, menos FGH seno de θ. E aí, segundo a lei de Newton para rotações, somatório dos torques é igual a Iα. E aqui, nota o seguinte, eu já estou pegando mg, que é a força gravitacional, mgh e seno de θ igual a θ para aproximação de pequenas oscilações. Então, menos mgh θ igual a Iα, em que α é a segunda derivada do θ, né? Então, a aceleração angular é a segunda derivada da posição angular θ. E aí, onde você cai? Numa equação diferencial idêntica, né? Idêntica não, análoga à equação diferencial que a gente caiu no caso linear, né? Você tem uma derivada segunda do camarada que você está procurando aqui para ser sua equação de movimento, menos constante e de volta à sua função que vai determinar a sua equação de movimento. Só que agora seu ômega ao quadrado, que antes era K sobre M, agora é MGH sobre I, onde I é o momento de inércia, portanto você acaba de achar a sua
frequência angular. Aí a equação de movimento, θ máximo cosseno de ômega t. Vai variar só os ômegas de caso a caso. Período 2π sobre ômega, tá aqui, ó, 2π sobre ômega inverteu essa raiz, ela tá aqui, né? Então, conclusão. Você pode trabalhar oscilações angulares de maneira perfeitamente análoga, fazendo as seguintes substituições, né? Análoga ao caso linear, fazendo as seguintes substituições. Você trabalha, em vez de x de t, você trabalha com θ de t, aqui você tem um deslocamento linear, aqui você tem um deslocamento angular. Aqui o seu deslocamento máximo aqui, antes é linear, agora ele é angular, ele é um θ máximo, posição máxima vira um θ máximo. E ômega, que antes era raiz de k sobre m, vira mgh sobre o momento de inércia. E isso aqui vai valer também para o pêndulo simples, tá bom? Nós fizemos toda uma dedução aqui para o pêndulo físico, só que isso, se você usar o momento de inércia aqui, se você pegar o momento de inércia de uma partícula rodando em torno de um eixo R, né, você vai chegar na mesmíssima equação aqui, né? Para o ômega, desculpa, na mesmíssima equação aqui, ó, para o ômega do pêndulo simples. Essa aqui, ó. Raiz de G sobre L. Raiz de G sobre L aqui. Então, como que a gente chega no raiz de G sobre L lá no pêndulo físico, né? Você vai pegar aqui o I para uma partícula girando em torno de um corpo com raio R, né, uma partícula, né, de massa M, girando em torno de um ponto que ela está distante, um comprimento que nós podemos chamar de H, né, desse corpo, né, para reduzir o pêndulo físico ao pêndulo simples. Esse momento de inércia ele vai ser mh ao quadrado. E aí como que fica? M vai cancelar aqui, o h ao quadrado vai cortar um h com o h ao quadrado que aparecer aqui, você vai ter g sobre h, né, onde h é o L para o pêndulo simples. Então, você cai nas mesmas equações que a gente encontrou para o pêndulo simples. Tá bom? Então, essas são as equações de movimento, você vai só substituir de maneira completamente análoga esse cara e esse cara nas equações de movimento que a gente já encontrou, e os ômegas o ômega vai assumir essa forma aqui. Certo? Exceto para o pêndulo de torção, né? Porque como o pêndulo de torção é perfeitamente análogo, você vai ter simplesmente kappa e I aqui. Tudo bem? Então, ficamos por aqui com essa parte de osciladores angulares do nosso tópico de oscilações. Fica faltando só falar de amortecimento, né? De oscilações amortecidas, oscilações forçadas e ressonância, que a gente vai tratar no último vídeo de oscilações. Beleza? Fica assim então. Até o próximo vídeo. Até lá.